Voltei, pessoal, voltei, já tomou sua água, já tomou seu café? Já? Então vamos lá, você sabe onde quer chegar, né? Vem comigo, vamos falar de distrato agora. Roberto, o que seria o distrato? Bom, o distrato, pessoal, é nada mais do que um acordo realizado entre patrão e empregado para acabar com o contrato, extinguir aquele contrato, finalizar aquele contrato por ambas as partes. Eu já falei para vocês em alguns blocos anteriores, sobre a questão de que alterou no fundo de garantia. E agora nós vamos rever o 484. Nós temos duas modalidades do distrato que nós temos agora com a reforma trabalhista. A primeira modalidade do distrato é o chamado PDV. PDV. O PDV, vamos voltar aqui. Opa, está aqui. O PDV, Plano de Demissão Voluntária, do 477B. Esse é o famoso PDV, Plano de Demissão Voluntária. Plano de Demissão Voluntária. Como funciona isso? Eu tenho uma determinada empresa e aquela empresa, por estar passando por um momento difícil, acontece isso muito com as montadoras, né? Mercedes, Volkswagen, General Motors, Scania, essas empresas muito grandes. Elas, de repente, passam por um certo momento difícil. Ela, através de um acordo ou de uma convenção coletiva, estabelece o plano de demissão voluntária. Se tiver previsto na convenção ou no acordo coletivo, esse PDV, esse plano de demissão voluntária, ele vai dar quitação geral no contrato, quitação plena do contrato, liberatória geral. O empregado não poderá mais reclamar na justiça das verbas, poderá até reclamar pelo direito de ação, mas o judiciário não irá apreciar. Bom, o empregador, de repente, ele passando por essa situação, ele quer demitir aí 2.000 empregados. Mas só que desses 2.000 empregados, ele poderia dispensar o Joãozinho e o Manuel, que precisa muito daquele emprego, quer aquele emprego. E de repente o Alexandre e o Francisco, eles, se eu pudesse ser demitido, eu pegaria minhas verbas rescisórias, sacaria o fundo de garantia, comprava uma casa, montava um negócio próprio, já estou aqui há tantos anos, eu queria ir embora, mas não quero pedir demissão. E aí a empresa lança o famoso PDV, o Plano de Demissão Voluntária. Diz o seguinte, olha, quem quer ser dispensado? Eu vou fazer o seguinte, vou pagar as verbas e ainda vou dar uma bonificação. Vou dar 10 vezes o salário que você recebe, 5 vezes, e ainda vou te dar uma viagem. O plano de demissão voluntária, além do empregado receber as verbas, ele tem um bônus, ele tem uma indenização, um incentivo proporcionado pelo empregador para que esse empregado levante a mão e diga, eu quero ser dispensado, eu quero participar do plano de demissão voluntária. E aí sim, se esse empregado aderir, ele vai receber uma indenização, vai receber as verbas trabalhistas, e não pode reclamar mais, vai dar quitação geral do contrato, liberação geral, quitação daquelas verbas. Então veja, e onde está isso? 477B, olha lá, plano de demissão voluntária, ou conhecido também como plano de demissão incentivada, para dispensa individual, plurima ou coletiva, previsto em convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. Enseja em quitação plena e irrevogável dos direitos decorrentes da relação empregatícia, salvo em contrário estipulado entre as partes. Mas é claro, se o empregador proporcionar para o empregado essa opção, o empregador vai querer que essa seja de quitação geral, liberatória geral, sem mais nada a reclamar daquele contrato, daquela relação de emprego. Esse é o plano de demissão voluntária, criado aí, portanto, pelo 477B. Eu tenho outro plano ainda. Eu tenho o plano de demissão ou de distrato individual, previsto lá no 484A. Olha lá, o 484A, que nós já trabalhamos, né? Olha lá, o contrato de trabalho poderá ser extinto por acordo entre as partes, empregado e empregador, caso em que serão devidas as seguintes verbas trabalhistas. Por metade,
Então, nesse caso, ele recebe metade do aviso prévio, metade da indenização do fundo de garantia e saca 80% do fundo de garantia que a reforma alterou o artigo 20 da Lei 8.036 de 90, lá no inciso 1º A, estabelecendo que, nesse tipo de acordo, onde patrão e empregado decidem realizar o distrato daquele contrato, o empregado vai receber a metade do aviso prévio, metade dos 40%, saca 80% do FGTS, mas não tem direito ao seguro-desemprego. Bom, é aquele famoso acordo que eu falei para vocês, o acordo fraudulento, que agora o legislador disse, eu vou regularizar isso. Se vai funcionar na prática, não sabemos, mas na teoria é isso, vamos esperar pintar aí as jurisprudências da vida para verificar como que vai ficar realmente, como vai rolar essa regra do 484A. Bom, o que eu preciso que você fique atento é que este 484A, o distrato individual nessa modalidade, não dá quitação geral do contrato. O empregado pode sim reclamar na Justiça do Trabalho verbas que não foram adimplidas pelo empregador, mesmo com esse contrato, viu? Fique atento a isso. Mesmo com esse contrato, o empregado pode ingressar com ação, porque não dá eficácia liberatória. O que dá eficácia liberatória, sem mais nada a reclamar, é o distrato do 477B, que é esse PDV, aquele realizado pelo hipersuficiente na Câmara Arbitral, esses dois da quitação geral, plena, liberatória geral, sem mais nada a reclamar. Esses dois. Tudo bem? Vem comigo aqui, temos mais alguma coisa para falar sobre essa quitação. Olha lá, do fundo de garantia, parágrafo 1º do 484A. Então, o empregado pode sacar 80% do FGTS, mas não tem direito ao seguro-desemprego. Fechou? Ótimo. Vamos falar de mais um? Agora vamos falar da quitação anual. Quitação anual, algo bem interessante também que o legislador trouxe. Então, nós temos ele lá no 507B, que fala sobre a quitação anual. O que seria essa quitação anual? Bom, as micros e pequenas empresas, elas, por vezes, deixam de honrar alguns compromissos previstos, por exemplo, na convenção coletiva. O empregado faz hora extra, a empresa não consegue pagar. Microempresa, empresa de pequeno porte. Vamos supor que um determinado funcionário trabalha nessa empresa há 5 anos. E aí, nessa microempresa ou nessa empresa de pequeno porte. De repente, esse empregado sai da empresa e ingressa com ação trabalhista. E aí, a ação trabalhista vem na monta de 50, 60, 70 mil, hora extra, intervalo, intrajornada que não foi concedido, direitos da convenção coletiva, adicional de periculosidade, insalubridade, vem um monte de verbas não adimplidas por essa microempresa, empresa de pequeno porte. E o que acontece? Numa futura execução, acaba com a empresa. Certamente acabaria com a empresa. A empresa não vai ter condições de pagar 70, 80, 90 mil corrigidos, sem chance. Para evitar isso, pensando no microempreendedor, empresa de pequeno porte, microempresa, enfim, o legislador incluiu o 507B, estabelecendo o seguinte, olha, o empregador pode pegar o seu empregado, conversar com ele, ir até o sindicato, olha que situação, ir até o sindicato vai lavrar um termo de quitação, e vai dar quitação naquelas verbas. Então, se naquele ano, aquele determinado ano, terminou o ano, logo no início do ano seguinte, o empregador fala para o Manuel, Manuel, vamos lá no sindicato? Vamos. Chega lá no sindicato, o empregador, Manuel, vamos dar quitação aqui no ano anterior, tá bom? Vamos dar quitação aqui no ano de, sei lá, 2017. Vamos dar quitação nesse ano? Vamos. Olha, em 2017 eu te paguei hora extra, não paguei? Manuel, pagou. Paguei férias para você, não paguei? Paguei. Paguei 13º, não paguei? Paguei. Olha, pagou. Eu te paguei adicional de insalubridade, periculosidade, depósito de garantia. Tá tudo pago, não tá, Manuel? Tá. Vai se lavrar um termo, Manuel vai assinar, o empregador vai assinar. Aquelas verbas de 2017 que estão ali naquele termo, quitação
daquelas verbas. Quitação geral daquelas verbas daquele determinado ano. Manuel sai da empresa, ele pode pleitear outras verbas. Aquelas verbas que ele deu quitação neste acordo, nesse termo de quitação que foi lavrado no sindicato, ele não pode mais reclamar. Então, o legislador pensou o seguinte, olha, eu vou permitir dar essa quitação anual para evitar que o empregador seja surpreendido no futuro, onde esse empregado trabalhou 5, 6 anos na empresa, sai da empresa, ingressa com a ação, o empregador está lá tranquilão, pá, é sapecado com uma ação na monta de 50, 60, 70 mil reais, ele vai ficar apavorado, quebrou a empresa. Para evitar essa surpresa, o legislador disse, olha, empregador, faz o seguinte, dá quitação nesse contrato anualmente, assim você não será surpreendido. O empregado pode se recusar da quitação, olha, não vou dar quitação porque eu não recebi, mas o empregado tem que ficar atento porque essa regra vale para os contratos ativos e os contratos já extintos. Pode o empregador pegar esse empregado que já saiu da empresa e ir lá e dar quitação no sindicato de todas aquelas verbas? Pode. Fazer um acordinho lá com o empregado, olha, eu vou te dar um acordinho aqui e chegando lá você dá quitação no contrato. Não é isso que a lei fala. Mas a lei também não falou que esse empregador tem que juntar os documentos, todos os documentos probatórios. Roberto, mas isso é óbvio, né? Mas a lei não falou isso. É óbvio, mas a lei não falou. Olha, pegue todos os comprovantes de salário, de hora extra, de adicional de preclusidade, insalubridade. Estando tudo certinho, vai até o sindicato e dê quitação. Então, para o empregador que não tem nada a temer, ele não precisaria da quitação, está tudo pago, ele teria medo do quê? Né? Mas aí o legislador falou, olha, vai lá, dá a quitação, empregador, junto ao sindicato. Vai lá com o empregado e dá a quitação nessas verbas. Eu vejo o seguinte, pensando no empregador, ótimo, o empregador pode não ser surpreendido. Pensando do lado do empregado, será que não estaríamos aí diante de uma oportunidade, de uma fraude? Aonde o empregador vai levar o seu empregado lá e pode até dizer para o empregado, fala que está tudo pago, hein? Beleza? Fala que está tudo pago, beleza? Ele, beleza, está tudo pago. Quando na verdade não estava, ele deu quitação. Se ele deu quitação, ele não pode mais reclamar. Roberto, mas e o vício de consentimento? Tudo bem, mas o vício de consentimento prescreve em 5 anos. E aí? Prescreveu, não pode mais reclamar. Então, para mim, foi uma brecha também que o legislador deixou aí com essa questão do 507B, essa oportunidade de fazer essa quitação anual. Vamos verificar mais para frente com a jurisprudência como vai se consolidar essa jurisprudência nesse sentido. Vai ser obrigado a exigir alguma coisa, alguns documentos, vai ser mera declaração, como vai funcionar isso? Não temos. O que importa agora é que nós temos um texto legal, e esse texto diz o seguinte, é facultado a empregados e Opa, mudei aqui, deixa eu voltar aqui. Opa, está aqui, né? É facultado a empregados e a empregadores, na vigência ou não do contrato de emprego, firmar o termo de quitação de obrigações trabalhistas perante os sindicatos de empregados da categoria. Parágrafo único. O termo discriminará as obrigações de dar e fazer, cumpridas mensalmente, e dele constará a quitação anual dada pelo empregado. Olha aqui, ó. Com eficácia liberatória das parcelas nele especificadas. Então, se o empregado der quitação naquelas parcelas que estão especificadas nesse acordo, nesse termo de quitação, o que acontece? Eficácia liberatória. Sem mais nada a reclamar daquelas verbas daquele determinado ano. Vamos verificar como vai ficar no futuro a jurisprudência em relação ao 507B da CLT. Tudo bem? Temos mais? Os destaques que nós vimos até agora. Acaba com a exigência da homologação no sindicato, não precisa mais. Prazo de 10 dias para pagamento e entrega de documentos. Quitação anual parcial do contrato, realizado no sindicato. PDV por norma coletiva da quitação geral. Então, quitação geral, o PDV,
Quitação geral, que nós já estudamos, Câmara Arbitral. O acordo do 484 e a quitação anual parcial do contrato, neste caso aqui da quitação anual, liberatória somente das verbas. E o acordo do 484 não dá quitação